ar, pela sua Unirádio, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Há 213 anos, nascia Allan Kardec na França. Defasagem entre progresso intelectual e moral causa problemas de ordem espiritual. O que seria da humanidade se ocorresse uma guerra nuclear? Ouvinte fala sobre as dificuldades de se ter um ateu na família. Sem a ideia de Deus e a concepção da vida futura, a vida humana carece de sentido. Como o Espiritismo pode nos ajudar a superar nossos problemas? Ciclo de palestras espíritas de outubro da USE começa nesta quarta-feira. Muito bom dia a todos, são 11 horas e 30 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo às pessoas que você ama. Passe aí então o site aqui da Unirádio a seus amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. É uniradio.com.br, repetindo, uniradio.com.br, e ainda pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco e ainda pelo Facebook. Muito obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que acha interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou então pelo WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar aqui com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o programa. O e-mail é o momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você tem ainda o WhatsApp, que você pode utilizar aí um celular da operadora Vivo, que é o 997-512397, 997-512397. E você ainda pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. As 4 Vidas, de Amélie Fontaine. O romance é de Mários, recebido pelo médium Bertânia Marinho. E o romance conta a jornada da jovem Amélie, que tem a faculdade de se lembrar de vidas passadas, quando descobre que viveu na época de Allan Kardec. As 4 Vidas de Amélie Fontaine é uma publicação do Lumen Editorial e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte Cláudio Conte, residente em Garça. Ligue para o telefone fixo aqui da Unirádio, que é o 34710700, ou então para os celulares, um da Vivo, que é o 997-512397, o celular da TIM, que é o 981792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro As 4 Vidas de Amélie Fontaine. Você também pode ainda se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use então aí o número da Vivo, que é o 997-512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Esta é a edição de número 2213 de Momento Espírita, há 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cid, com participação de Marco Antônio, Mares e Sônia. E secretaria, Mares e Benevides. Liga agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Estudo realizado pela psicanalista
Karen Horney, em seu livro A Personalidade Neurótica de Nosso Tempo, de 1937, levanta uma questão muito própria da atualidade. Um dos fatores que mais contribuem para os distúrbios mentais é o fator cultural. As sociedades primitivas, como a dos índios no seu estado natural, não apresentam os problemas de desajustamentos emocionais da sociedade civilizada. Na vida tribal, as pessoas exercem muito poucos papéis, elas já nascem para um fim determinado. Os meninos serão caçadores, pescadores, guerreiros, e as meninas mães, cuidadoras e artesãs. No mundo em que vivemos hoje, o leque de opções na sociedade é tão grande que não sabemos para onde uma criança que está nascendo hoje se dirige. A verdade é que serão tantas as opções que ela terá dificuldade até de localizar e de se adaptar à futura profissão. Além disso, o homem civilizado está cada vez mais sendo estimulado à posse e ao apego aos bens e vantagens materiais. A sociedade estimula o consumo. O explosivo surto de progresso tecnológico dos últimos anos está abrindo cada vez mais opções e levando a pessoa a valorizar mais o que tem do que ela é. Hoje, a pessoa é avaliada pela sua posição social, pela profissão que exerce, que são inúmeras, pelos títulos e bens que possui, porque é disso tudo que resulta o seu poder. Infelizmente, a valorização do caráter está ficando para trás. Muitos não têm o mínimo constrangimento de cometer atos desonestos e defendê-los como se fosse seu direito. Estamos vendo aí o que está acontecendo com o nosso Brasil. Resultado, desde que a criança nasce, os pais já começam a pensar numa forma de melhor encaixá-la na máquina social, de modo que ela se destaque e se torne rica e importante, o que na linguagem vulgar quer dizer um vencedor. Disso resulta que os conflitos de interesse e de vontade vão se multiplicando na consciência de cada um, levando as pessoas a disputarem palmo a palmo o melhor lugar e levarem as melhores vantagens, e isso a qualquer preço, mesmo que tenha que recorrer à corrupção. É o mundo do capitalismo selvagem, onde os valores morais são esquecidos e o que predomina é a ostentação do poder. Mas o fato de a pessoa ter poder também é relativo. Pois, por mais que a pessoa tenha alcançado, mais ela sonha em realizar, numa luta desenfreada e constante contra os outros e contra si mesma, que acaba lhe trazendo estresse e frustrações, comprometendo sua saúde e seu equilíbrio emocional, sua paz interior. Não é por outro motivo que as pessoas estão cada vez mais sujeitas a conflitos de consciência que acarretam doenças mentais, hoje mais presentes, fazendo com que a depressão se torne um grande mal social. Eis porque a doutrina espírita, retomando os ensinamentos de Jesus, proclama a retomada dos valores por ele ensinados, que são os únicos que nos podem dar a exata consciência de nossa verdadeira posição no cenário do mundo, levando-nos à conquista da paz. Eis porque Kardec afirma que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Não são os prazeres em si que são condenáveis, mas o abuso que cometemos por não estabelecermos limites às nossas pretensões, razão pela qual Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a pessoa que encara esta vida como uma passagem para a vida melhor é como o rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar, ao passo que quem concentra todo o seu pensamento na vida presente é como um pobre que perde tudo o que possui e então se desespera. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira participação de hoje. Veja, caro ouvinte, um drama que uma jovem nos contou
e que tomamos a liberdade de trazê-lo ao programa sem identificar pessoas, é claro, por se tratar de um tema muito importante. Ela nos disse mais ou menos o seguinte: em casa, meu pai é o único materialista e nos ofende com suas atitudes. Ele critica porque rezamos, porque pedimos a proteção de Deus, dizendo que se Deus é tão poderoso, por que Ele não nos fez perfeitos? Por que Ele deixa as pessoas sofrerem? Isso não é uma covardia? Por que vamos rezar, então, se Ele só faz o que quer, sem perguntar nada a ninguém? Este é um grito de revolta, prezada jovem, vindo de uma pessoa a quem você deve amor, que é o seu pai. Precisamos entender que há pessoas completamente frustradas em suas pretensões, que nunca conseguiram o que queriam e como perderam a esperança de ter seus sonhos realizados, e às vezes elas sonham muito alto, voltam-se contra Deus quando não se voltam contra si mesmas, o que seria pior ainda. No seu caso, você tem o direito de discordar de seu pai, mas deve tomar cuidado para não agir como ele, ou seja, para não se revoltar. Você e os demais familiares precisam ter paciência com seu pai e deixar de se aborrecer com as críticas que ele faz pelo fato de vocês orarem e confiarem em Deus. Talvez vocês precisam ir mais longe, mudando a maneira de tratá-lo e de receber suas críticas. Para que vocês possam demonstrar fé em Deus, devem se esforçar por manter a atitude mais serena possível diante do que ele diz, procurando não se abalarem com isso, pois a verdadeira fé, como diz Kardec, é calma, tranquila, segura e, sobretudo, pacífica. Aliás, nossa fé existe exatamente para enfrentar situações difíceis. Leia no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo A Fé Remove Montanhas. Ali você vai encontrar elementos que vão ajudar você e seus familiares a fortalecer a fé diante das críticas do seu pai e, ao mesmo tempo, mostrar para ele no que consiste a fé. Os indivíduos que se dizem ateus, cara jovem, também cultivam a sua própria fé. Eles acreditam que Deus não existe, e isso também não deixa de ser uma crença. Contudo, conforme o teor desse texto que estamos lhe recomendando, a fé agressiva, violenta, perturbadora, demonstra mais dúvida do que certeza, mais insegurança do que convicção. Não sabemos até que ponto seu pai tem tanta certeza do que afirma. Não exijam dele mais do que ele pode dar. Tratem-no com respeito, com bondade, com compreensão, evitando discussões e atritos, e vocês perceberão que, com o tempo, ele vai se aproximar aos poucos de vocês. A compreensão é o mais eficaz antídoto contra a intolerância. Nesse momento, não fiquem preocupados em receber suas críticas, porque isso vai mais prejudicar do que melhorar suas relações. Hoje, aqui não estamos preocupados com argumentos lógicos ou filosóficos para contestá-lo, mas em passar a você a recomendação de Jesus, que é o exercício do perdão no seio da família. Tanto quanto possível, procurem fazer a reunião do Evangelho no lar. Vamos lembrando aí aos ouvintes que vocês podem se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou ainda pelos celulares 997-512397, esse é da Vivo, ou também o 981-792405, esse é da TIM. Lembre-se ainda que pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento, então participe. Nosso companheiro Maris colheu e nos trouxe a seguinte questão. Diante do panorama político mundial em que nos encontramos hoje, com o terrorismo de um lado e experiências nucleares de outro ameaçando a paz entre as nações, será que estamos próximos de uma guerra nuclear? E se houver, o que será da humanidade? A questão que o Maris nos trouxe enseja algum comentário à luz do Espiritismo. No Livro dos Espíritos encontramos o tema que tem relação direta com esta questão.
Trata-se do questionamento que Kardec fez sobre a guerra, as questões 742 até a 745. Os espíritos disseram que a guerra é uma manifestação instintiva do homem. Ela o reporta à sua fase animal, quando as diferenças eram resolvidas mediante violência e morte, quando predominava a lei do mais forte. Por isso mesmo, a história da humanidade é praticamente uma história de guerras e de conflitos de interesse. Mares, sempre houve guerras entre os diferentes grupos e nações, porque cada um lutava pelo seu próprio interesse, principalmente quando se tratava de interesses políticos e econômicos. O econômico se refere à disputa de riquezas e o político à luta pelo poder. Hoje, no século XXI, depois da maior guerra da história, nos meados do século passado, a Segunda Guerra Mundial, não podemos negar que houve um grande avanço para a conscientização geral pela busca da paz, mas assim mesmo permanecem alguns focos de conflito que de vez em quando são acendidos, representando ameaça. O mal é como uma doença insidiosa, sempre difícil de extirpar. Precisamos reconhecer que não vai ser fácil acabar com a guerra no planeta de uma maneira geral, pois de uma maneira geral, nós, humanidade, ainda não percebemos que os interesses espirituais devem prevalecer sobre os interesses materiais. Explicando melhor, enquanto alguns países procuram dar mais conforto ao seu povo, e até mesmo excesso de conforto, outros povos vivem na miséria e na ignorância. Ainda não conseguimos unir as nações em torno de um ideal superior para acabar com a pobreza e o analfabetismo na Terra. Ou por outra, o homem ainda não compreendeu que o mundo só pode ser feliz se todos tiverem um mínimo de condição de vida. Desse modo, Marius, ainda existem grandes diferenças sociais entre as nações, diferenças que dão mais poder aos poderosos, os quais se mantêm cada vez mais distantes dos pequenos. Além disso, dentro de uma mesma nação, existem dominadores e dominados. Tal situação, como sempre aconteceu, cria um estado de animosidade e de desconfiança cada vez maior entre as nações e dentro de cada nação, fomentando discórdias, alimentando revolta e estimulando conflitos. Segundo Jesus, Buda e outros grandes mestres da humanidade, não se alcança um estado de paz sem a ação consciente do bem. Logo, não sabemos o que está para acontecer em relação à paz mundial, mas sabemos que enquanto os seres humanos mantiverem a mesma postura de egoísmo e orgulho, alimentando preconceitos e provocando diferenças significativas entre si, haverá perigo de guerra, que certamente poderá ter consequências imprevisíveis. Certa vez, logo após a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de mais de 60 milhões de mortos e muita destruição, perguntaram a Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, como seria a Terceira Guerra se viesse a acontecer. Einstein respondeu que sobre a Terceira Guerra ele não tinha muito a dizer, mas a quarta ele tinha certeza que seria pauladas, referindo-se naturalmente ao fato de que um conflito nuclear, com as poderosíssimas armas de que o homem já podia dispor, destruiria quase que totalmente a humanidade e todo o seu patrimônio material, trazendo o homem novamente ao estado do homem primitivo, ou seja, fazendo com que a humanidade tivesse que começar tudo de novo, se é que restariam condições de habitabilidade no planeta. É claro que não podemos ficar de braços cruzados e tampouco alimentar pessimismo. O homem de bem deve procurar se impor pela sua conduta, pela sua força moral, ocupando inclusive lideranças capazes de estimular os valores morais em favor da humanidade como um todo. Ainda há muita gente interessada na guerra e na divisão, mas os homens de bem não podem recuar num momento tão decisivo. Por isso mesmo é necessário que a população, de um modo geral, busque apoio nos políticos que já puderam dar bons exemplos, tanto na vida pública quanto na vida privada, a fim de que se façam legítimos representantes da sociedade. Por outro lado, Maris, não podemos esquecer que a chamada Guerra Fria, que antecedeu a fase atual,
e que colocava em confronto os interesses de duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, começou na década de 1940 e veio até 1990, deixando o mundo todo numa expectativa de uma guerra nuclear iminente. No entanto, esta guerra não aconteceu, pois os entendimentos, bem ou mal resolvidos, aconteceram na área diplomática sem necessidade do uso de armamento nuclear. Desse modo, esperamos que o mesmo se dê neste momento em relação às controvérsias que ainda vigoram no cenário político internacional. Do ponto de vista espírita, cabe ao homem conduzir o planeta ao futuro, e isso dependerá de seu discernimento e de sua habilidade. A esperança é que novas lideranças surjam no mundo para ajudá-lo na sustentação da paz. A verdade é que, infelizmente, por causa de nossa teimosia em permanecer apegados aos valores materiais, tenhamos que sofrer o impacto de grandes calamidades que poderão se abater sobre o planeta para nos despertar para os verdadeiros valores da vida. Reflexão sobre um relato de Allan Kardec. Tema: crer ou não crer na vida futura. A maior oposição ao espiritismo é o materialismo, ou, se quiserem, o ateísmo é a convicção das pessoas que consideram que a vida é única, que o espírito não existe e que, portanto, tudo se acaba com a morte. Allan Kardec analisa essa questão no livro do Céu e Inferno, logo no primeiro capítulo, e convido o leitor para refletir sobre a seguinte história. Preste atenção. Um moço de 18 anos, tomado de enfermidade de coração, foi declarado incurável. A ciência dissera: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo disso, o jovem abandonou logo os estudos e entregou-se a excessos de todo gênero. Quando lhe ponderavam sobre o perigo de uma vida desregrada, ele respondia: que importa se não tenho mais de 2 anos de vida? E que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Kardec conclui: eis a consequência do niilismo. Niilismo é a crença no nada. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como um fato usado, mas o meu espírito viverá além dela. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que eu me livrar será um passo a mais para a minha felicidade. E concluirá dizendo ainda: a minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou da inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir minhas forças. Diante disso, Allan Kardec pergunta: qual dessas duas doutrinas é preferível? E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM 981-792405. E o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte
Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como codificador da doutrina espírita, porque foi ele quem reuniu, organizou e transformou em livros vasto material, resultado das informações dos espíritos, e participou ativamente da elaboração da doutrina. Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Casou-se com a professora Amélie Boudet, que muito ajudou em seu trabalho. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado por Pestalozzi, seu mestre, para assumir a direção de sua escola em Yverdun, na Suíça. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que em muito contribuíram para o ensino francês. Em 1854, o professor Rivail se deparou pela primeira vez com o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Passou então a observar estes fenômenos, pesquisá-los cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação que sempre lhe fora peculiar. Não elaborou qualquer teoria preconcebida, como ele próprio afirma em suas obras, mas insistiu demoradamente na descoberta das causas. Aplicou aos fenômenos o método experimental com o qual já estava familiarizado na função de educador e, partindo dos efeitos, remontou às causas, reconhecendo a autenticidade dos fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se operou na vida do professor Rivail a partir de então. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adotou um nome já usado em existência anterior, no tempo dos druidas, na antiga Gália, que foi justamente o nome de Allan Kardec. Na época, a França era o centro cultural e científico do mundo. Em 18 de abril de 1857, publicou em Paris a primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, cuja repercussão foi das maiores, tanto em relação aos que facilmente aceitaram as novas ideias, quanto em relação aos seus opositores, que não tardaram em se manifestar. De 1855 a 1869, Allan Kardec, ao lado da esposa, consagrou sua existência ao Espiritismo, sob a assistência de uma pleiade de espíritos representados pelo Espírito da Verdade. Foi quando estabeleceu as bases da codificação espírita. Além das chamadas obras básicas da codificação, que são 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, Kardec contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como O que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, Instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas. O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Kardec mais lida no Brasil, cujo lançamento se deu no ano de 1864, está completando neste ano 150 anos de lançamento. A estas obras, junta-se a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, lançada 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também da iniciativa de Allan Kardec a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Com a máxima
Fora da caridade não há salvação, Kardec sintetizou a finalidade da doutrina, assentada sobre a filosofia moral de Jesus de Nazaré. Com isso, procurou ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. E a este princípio cabe juntar outro. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esclarece Allan Kardec. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa qualquer obscuridade. Cresce porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Denominado o bom senso encarnado pelo célebre astrônomo Camille Flammarion, Allan Kardec desencarnou trabalhando, quando promovia a mudança da livraria espírita que havia fundado. Isso aconteceu, portanto, no dia 31 de março de 1869. Kardec tinha 65 anos. Em seu túmulo, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo aí, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento meio-meio com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Anos atrás, recebemos a visita do Cícero Carvalho, de Presidente Prudente, que passava por Garça com uma livraria espírita caprichosamente instalada num ônibus articulado. Na ocasião, o Cícero nos colocou em contato com o Dumont, outro companheiro que mourejava na atividade espírita lá no estado do Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Vila Velha, que é a cidade litorânea ao lado da capital Vitória. Cícero fez uma ligação para Dumont, passou-nos o telefone e disse para falarmos com ele. Não sabíamos do que se tratava. Dumont nos contou como chegou ao espiritismo. Segundo seu relato, ele passara por grandes problemas financeiros e, diante da iminência de entrar em processo de falência, entrou em desespero. Levantou na segunda-feira com o propósito de pôr fim à própria vida. Dirigiu-se à praia por onde passou, a andar sem rumo, buscando uma forma mais prática de pôr termo à vida, quando um garoto que trazia um pacote de impressos nas mãos veio lhe entregar um opúsculo denominado Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita. Tratava-se de um folheto em pequeno formato, contendo poucas páginas, e foi ali mesmo, em pé, sob o sol do meio-dia, que Dumont leu em poucos minutos o conteúdo do impresso. Disse-nos ele que, ao terminar a leitura, sentiu como se uma luz quebrasse de um lance à escuridão de sua mente, e o seu respirar ofegante, antes movido pela dor da angústia, transformou-se num impulso incontido de ler as obras de Allan Kardec indicadas naquele folheto. Aquele momento, contou-nos Dumont, foi decisivo em sua vida, pois a partir de então, tomando contato com o Espiritismo, ele realmente passou a conhecer a vida em sua plenitude e divulgar a doutrina. Para nós garcenses, a satisfação não poderia ser maior, pois o folheto Iniciação, que caíra no momento certo nas mãos do Dumont, fora elaborado pelo Centro Espírita Caminho de Damasco,
E daí, maior certeza de que ele poderia ajudar muita gente. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, o Clube do Livro Espírita é um serviço de divulgação da boa leitura, sem fins lucrativos, que procura facilitar a aquisição de livros. As pessoas que se associam ao clube recebem todo mês um livro em sua casa, por preço até menos da metade do preço de livraria, e paga apenas R$17. O livro entregue neste mês foi o romance Nos Rios da Babilônia, de Anésio Aparecido J, de 407 páginas, que custa na livraria R$49. Dessa maneira, o associado pagou menos de 35% de seu preço de tabela, ou seja, adquiriu o livro por bem menos da metade de seu preço. E com vantagem de o livro ter sido entregue nas suas mãos, no conforto do seu lar. Para isso, o clube conta com um serviço eficiente do casal Luciane e Daniel. Se você quiser ser sócio do clube, basta dar seu nome e endereço. Você só paga quando recebe o livro. Maior comodidade que esta para ter seu livro não há. Forme sua própria biblioteca em sua casa. E prosseguindo na campanha Consiga Mais Sócios, para cada novo sócio que você conseguir, receberá um exemplar de um livro espírita de presente. Muito obrigado. Um ótimo domingo a todos. Atividades do centro, o Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Reconhece-se o Cristão pelas Suas Obras. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudos do Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. Na sexta-feira, teremos a leitura em grupo. Atenção, o grupo de leitura está lendo o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Um trabalho informativo e muito interessante para os estudiosos da doutrina. Entre os temas estão a grave questão do suicídio, o desencarne e o serviço de atendimento às crianças no mundo espiritual. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer no dia, sexta-feira, às 20 horas, lá no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, há o curso sistematizado de Espiritismo para adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. O Lar Meimei agradece a colaboração de todos os seus colaboradores e informa que continua com a sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco ou com o Lar Meimei pelo telefone 34710604 ou ainda diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre Espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, às segundas, quintas e sextas-feiras. Aos domingos, terças e quartas, às 17h30, às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia. São tantos livros, assuntos, que sempre é difícil a missão de indicar um livro.
Hoje, escolhemos o romance do Espírito Saul, psicografado por Galvanize Balbino Pereira, editora Petite. Os Anjos de Jade, que nos traz a história de Heitor e Estela, apaixonados, enfrentam o preconceito e a corrupção que dificultam a realização de seus sonhos, questões familiares, enfim, muitas emoções, muitos ensinamentos, orações maravilhosas, como esta que faremos para que sintam o gostinho dessa leitura edificante e venham buscar Os Anjos de Jade em nossa biblioteca. Senhor Jesus Cristo, exaltamos seu nome sem nos esquecermos do aprendizado que ilumina. Caminheiros de estradas dissolutas, rebeldes sem ocasião, guerreiros sem luz, somos agora servos seus, ainda necessitando do amparo de suas mãos. Ensina-nos, Senhor, a fraternidade, sem humilharmos quem a recebe, a doar sem ferir, a amar sem escravizar, a seguir sem duvidar, a sofrer sem querer somente alívio para nós, a não machucar ou ferir com palavras sem lucidez. Enquanto, Senhor, não compreendermos a verdade da estrebaria que lhe acolheu na terra, jamais poderemos compreender a doçura de seu coração e de suas mãos, que agem sempre em nosso favor. Uma ótima semana a todos. E atenção para as próximas palestras da USE. Dando início ao segundo ciclo de palestras, versão 2017, a USE Intermunicipal de Garça, órgão que coordena o movimento espírita de Galha, Garça e Lupércio, realizará a palestra nesta quarta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, o CEPAC, lá de Vila Rebelo, que fica no início da rua Melquiades Neri. Falará o expositor Dagoberto Buin Arena sobre o tema Indecisões e Receios de Espíritos Reencarnantes. A entrada é franca e a palestra está aberta ao público em geral. As palestras seguintes acontecerão a partir do dia 12, na seguinte ordem. Dia 12 de outubro, quinta-feira, Vitor Berno falará na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio, sobre o tema O Problema da Dor segundo o Espiritismo. Dia 13 de outubro, na sexta-feira, no Centro Espírita Caminho de Damasco, Edneia Bossoni trará para a plateia o tema Tristezas e Aflições. Dia 19 de outubro, na quinta-feira, lá na Casa Espírita Allan Kardec, sobre o tema Ser Espírita para Quê, falará a expositora Dalva Ferreira. Dia 21 de outubro, sábado, Osni Álamo Pinheiro Júnior. Ele falará no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Galha, sobre o tema Perdão. E no encerramento do ciclo, dia 23 de outubro, segunda-feira, teremos a palestra de Juliana Lopes Ganzerla, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, de Villaraceli, que abordará o tema E a Vida Continua. No dia 29 de outubro, domingo, Garça sediará o 35º Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, que acontecerá lá na Patrulha Juvenil de Garça, reunindo participantes das comunidades espíritas das regiões de Garça, Marília e Tupã. Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez estarão coordenando o encontro. Palestra e passe no CFEAC de Villaraceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Villaraceli estará realizando amanhã, 20 horas, palestra pública com a expositora Maria Candeloro de Marília, sobre o tema Mudança de Hábitos. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens, as reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer as suas atividades. Passamos agora ao sorteio do romance As Quatro Vidas de Amélie Fontaine, do Lumen Editorial. E anunciamos no início dessa edição que o livro sai para a nossa ouvinte Herminda de Fátima Rangel, da Rua José Oliveira Souto, 145, Jardim Sol Nascente.
Parabéns então aí para a Erminda, né? Ela pode retirar o livro aqui até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo. Participe deste momento de paz e de reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, mais uma mensagem com Chico Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.